Boa noite, graça e paz. Vamos nos colocar de pé para adorarmos ao nosso Deus. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me segue, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amém? Você já orou hoje, já tirou um tempo para falar com o Senhor? Eu peço para você baixar sua cabeça nesse momento, tirar um tempo para falar com o Pai. Nós temos irmãos espalhados pelo mundo que estão em sofrimento e que precisam da nossa oração. Se lembre agora dos nossos irmãos lá do Afeganistão, que estão em sofrimento e dor, porque não negaram ao Senhor. Seguiram a orientação de João, que diz que quem ama ao Senhor, o segue e o serve. E isso é tido como honra diante de Deus. Então ore pelos nossos irmãos. A nossa família é a maior família do mundo. Ela está espalhada por toda a terra. E nós fazemos parte dessa família. Ore agora, feche seus olhos. Clame pela nação do Afeganistão. Clame por esse povo que serve Jesus e que está lá em sofrimento e dor, porque não negou o Mestre. Chega um tempo que as palavras somem e em silêncio eu oro num lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Senhor, enquanto choro num lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro, Deus. Quem tenho eu além de ti?
espalhados por toda a terra e que tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, está com eles. E eles não foram abandonados. Eles têm o Consolador, o nosso Redentor, está com eles. Amém? Ele não nos deixa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Ele nunca deixa. Eu posso ver a luz que está vindo, coração que espera para ver gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? Lembra esse povo, Deus, a quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Haverá um fim. Te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz. Ela é Jesus, a minha luz. Haverá um fim. Te louvarei, te louvarei. Declare assim agora. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem, quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou, mas oh, não, nunca me deixou. Oh, na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem, quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Declare. O
nos deixou. Aquele que serve ao Senhor o honrará. Está lá em João. Eu fiquei pensando nisso esses dias. E eu fiquei pensando assim, às vezes servir a Deus na paz é difícil. Que dirá na perseguição. Meu Deus, meus irmãos estão servindo na perseguição. E estão sendo mortos, Jaque. Porque não estão negando o nosso Redentor. Eles são os nossos irmãos. Eles são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eles são a nossa família espalhada pela terra. Mesmo ontem, hoje
os nossos olhos se abrem e reconhecemos. Nossos olhos se abrem para ti, ó Deus. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, Deus. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos. Tome o lugar de honra. Ele é teu, Senhor, lugar de honra. Filho amado, lugar de honra. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, queridos. A palavra do Senhor ensina para mim e para você que a casa de Deus sou eu e você. A casa de Deus sou eu e você. Então, quando nós preparamos essa casa para a honra e glória dele, nós estamos preparando o nosso próprio coração. É o nosso coração que nós preparamos, porque ele habita em nós, nós somos a casa dele. Nós somos a casa dele. Ele não habita em lugares feitos por mãos de homens. Ele não habita em lugares construídos por mãos de homens, como esse lugar. Davi, quando quis construir o templo, o Senhor disse para ele: que casa você acha que você vai construir para mim, Davi? A palavra de Deus diz que o trono do Senhor está nos céus e Ele faz da terra estrado dos seus pés. Quem que pode construir alguma coisa onde Deus caiba dentro? É por isso que aprove ao Senhor transformar gente em casa dEle. O lugar de honra na casa onde Ele habita é o seu coração, meu irmão, minha irmã. Esse é o lugar de honra, o seu coração. Porque você é a habitação do Espírito Santo. O lugar onde o Senhor tem que ser honrado é dentro de você, para depois Ele ser honrado para além de você, exteriormente a você. Mas para que o Senhor seja honrado exteriormente, primeiro Ele é honrado dentro de você. É por isso que eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento e curvar a sua cabeça e ter alguns instantes de oração individual e consagração a Deus. Consagra nesse momento o seu coração e diga para Ele: Senhor, Tu és o morador do meu coração. O meu coração, o meu interior é morada do Senhor. É o coração que é morada dEle. O lugar de honra, essa casa que precisa ser perfumada, querido, é a sua interioridade, é a sua vida. Então confessa pecado nesse momento, confessa pecado diante do Senhor, confessa mazelas diante do Senhor, para que corações aqui estejam realmente perfumados e limpos para aquele que habita dentro de você, para que Ele seja realmente honrado dentro de você e além de você, para fora de você. Querido, sabe por que tem marido que é péssimo marido, mesmo sendo crente? Porque está faltando lugar de honra, trono de honra no coração, para Deus sentar e habitar. Sabe por quê, querido? Sabe por que tem profissional que é ruim profissional, mesmo sendo crente? Porque, querido, está faltando o coração ser entregue a Jesus e ter um lugar de honra. Sabe por que tem pais que são negligentes com filhos? Porque está faltando ter o coração perfumado. Confessa pecado agora diante de Deus. Confessa diante de Deus os seus pecados. Apresente suas mazelas espirituais diante do Senhor. Apresente sua vida, seu coração diante dEle.
É o seu coração que precisa ser perfumado, querido. Quando a gente convida Ele para entrar nessa casa, tomar lugar de honra, não é aqui dentro do templo, não, meu irmão. É no seu coração. Esse é o lugar de habitação do Espírito Santo. Confessa pecado, irmão. Abra o coração, derrama sua alma e apresente as mazelas que nós temos. Faça sua oração diante do Senhor, Ele está ouvindo você. Entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, Filho amado, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, Senhor, queimam de amor. Nós armamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, Deus. Tome o lugar de honra. Nós armamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Senhor, acolhe as orações que os Teus filhos fazem nesse momento. E que o Senhor encontre aqui corações perfumados, corações que têm uma mesa com lugar de honra para o Senhor, um lugar onde o Senhor possa habitar. Oh Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, derrama a Tua graça sobre nós, perdoa os nossos pecados, livra-nos, meu Deus, das nossas mazelas. Traz ao nosso coração arrependimento, ó Deus, e uma mudança, e uma transformação, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, uma mudança nas nossas atitudes, como fruto de corações cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus, aleluia. Os queridos podem tomar assento por alguns instantes, por favor. Nós queremos chamar as crianças aqui. As crianças terão seu momento. Vamos chamar as crianças. Enquanto as crianças estão vindo, quero renovar aqui o nosso pedido à igreja de que haja uma disposição, uma disponibilidade por parte de irmãs e também irmãos para se associarem ao Ministério Infantil da igreja, que hoje está sendo conduzido pela nossa irmã Jaqueline, que está pronta a dar todo o alicerce necessário para que o nosso ministério seja retomado, mas para isso nós precisamos de mão de obra. Precisamos de mulheres, mas não se engane, esse não é um trabalho especificamente ou exclusivamente para mulheres. Esse é um trabalho também para homens. Obviamente que irmãos também podem ajudar nesse ministério. Irmãos também podem colaborar. Então, nós queremos pedir aos irmãos e às irmãs que se associem com o Ministério Infantil, de modo que nós tenhamos trabalhadores para essa obra. Vamos orar pelas crianças. O pastor Márcio Henrique vai fazer essa oração e depois tem a palavra. Oremos, queridos, no nome do Senhor. Pai de amor, de infinita graça e misericórdia, aqui estão os nossos pequeninos na Tua presença. Antes de serem nossos filhos, ó Deus, eles pertencem a Ti, são do Senhor. E nós agora, como igreja, ministramos a bênção do Senhor sobre a vida deles. Rogamos, ó Pai, que o Senhor possa derramar graça nesse instante, iluminando, ó Deus, a nossa irmã Jaqueline, para que seja um instrumento do Senhor
a fim de ministrar a Tua palavra, a Tua verdade ao coração dos nossos queridos, dos nossos filhos, das nossas filhas. Pai dos céus, que as nossas crianças tenham um momento especial nessa noite de culto e que elas sejam ricamente abençoadas debaixo da graça, da bondade do Senhor e através da ação do Teu Santo Espírito em cada coração. Nós a abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas crianças. Segue a tia. É noite de festa, é noite de celebração, é noite de alegria, é noite de gratidão. Se os irmãos puderem acender aqui a luz para ficar mais claro aqui, quero compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 14. Amém. Gênesis capítulo 14, verso de número 18 ao verso de número 20. Gênesis 14, 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Amados irmãos, esse texto nos traz algo extraordinário e que nos ensina muito nessa noite, algo que estava no coração de Abrão. Aqui ele ainda não tinha o seu nome mudado para Abraão. Mas acontece que neste momento aqui da vida de Abrão, Deus o havia abençoado grandemente. Ele estava num contexto de guerra, de conflito entre povos, e ele, juntamente com os seus, estava no meio dessa guerra. O texto vai dizer que 5 reis combatem numa guerra 4 reis. E neste grande conflito, Sodoma e Gomorra são invadidos e todas as famílias ali são saqueadas, são sequestradas. E nesse movimento de guerra, Ló, que era sobrinho de Abrão, acaba também sendo levado cativo. Deus orienta Abrão e ele consegue reunir alguns homens. E nesse levante de Abraão com seus homens, ele consegue vencer aquele grande exército inimigo que havia se levantado. Ele consegue trazer de volta as famílias que haviam sido levadas cativas. Ele consegue trazer os bens que haviam sido levados. E nesse momento aqui, nesse texto que nós lemos, há um momento de adoração. Melquisedeque, que era rei de Salém, e que também era sacerdote, o texto destaca que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. No momento de celebração, no momento de louvor, no momento de adoração, as palavras de Melquisedeque trazem esse louvor a Deus, pois aquele sacerdote diz, abençoou ele Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E o texto vai nos mostrar que, daquilo que Abraão havia recuperado, os despojos daquela guerra,
O texto diz que de tudo aquilo Abraão deu o dízimo em louvor, em adoração, em gratidão ao Deus Altíssimo. O Deus que o texto destaca, que possui os céus e a terra. Nós aprendemos que tudo pertence a Deus. Tudo é dele. Tudo que nós recebemos de bênção vem das mãos do Senhor. E Abraão, entendendo essa realidade, ele então, diante daquela grande vitória, diante daquela grande bênção, ele consagra a Deus o dízimo de tudo aquilo. Amados irmãos, nessa noite nós temos a oportunidade de também, tendo a mesma disposição que havia no coração de Abraão, temos nessa noite a oportunidade de glorificar e de adorar a Deus também, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Que não é apenas um ato de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado, mas também é um reconhecimento de tudo aquilo que nós temos, na verdade, vem das mãos bondosas do nosso Deus. Os nossos irmãos estarão com o envelope. Você que veio com essa disposição de adorar a Deus com os seus dízimos e ofertas, o irmão estará com o envelope, você pode pegar. E que assim nós possamos nessa noite, através dos nossos dízimos e ofertas, agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Vamos agradecer a Deus também por essa noite de celebração, porque a nossa igreja faz 7 anos de existência. É noite de festa, é noite de alegria, é noite de regozijo, é noite de gratidão. Por isso, vamos nesse instante glorificar o nome do nosso Deus, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, com essa mesma disposição que teve Abraão, com essa mesma gratidão que estava no coração de Abraão. Enquanto eu faço essa oração, você que veio preparado para trazer ao gasofilaço o seu dízimo e a sua oferta, assim você pode fazer. Oremos. Pai de amor, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai querido, por esse momento especial em que nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai dos céus, a Tua palavra nos revela, nos mostra que essa prática do dízimo antecedia a lei dos dízimos na lei mosaica. E então nós aprendemos com a Tua palavra a importância de nós sermos gratos a Ti, a importância de nós reconhecermos que tudo que nós experimentamos, até mesmo de bens materiais nessa terra, vem das mãos do Senhor, porque o texto nos mostra que tudo pertence a Ti. Aceita, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Aceita, ó Deus, a consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E que esses recursos, ó Pai, sejam aplicados para a edificação da verdade do Senhor na nossa vida, através do ministério da igreja. Que esses recursos sejam aplicados de forma que o Teu reino seja expandido, a pregação do Teu santo evangelho seja, ó Deus, levada a muitas pessoas, e que assim, ó Pai, os eleitos do Senhor sejam alcançados pela verdade do Teu santo evangelho, e assim possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, para, ó Deus, nesse ministério da igreja, levar a Tua verdade, essa verdade que liberta, que transforma e que salva. Ó Deus, essa verdade maravilhosa que transformou a nossa vida, que tem nos transformado, que tem transformado milhares de vidas e que há de transformar muitas pessoas, porque é obra do Senhor, através da Tua igreja. E nós louvamos e bendizemos o Teu nome por isso. Ó Pai, que o Teu nome seja glorificado nessa noite e que possamos andar com fidelidade na Tua presença, reconhecendo que toda dádiva, boa dádiva, vem das mãos do Senhor, reconhecendo, ó Deus,
porque o Senhor tem sido bom para conosco em todos os momentos da nossa vida. Louvamos o teu nome, no nome de Cristo Jesus nessa noite. Amém. Deus abençoe a amada igreja. Como o pastor Márcio bem colocou, essa noite é uma noite celebrativa, diferente. Última terça-feira, nossa igreja completou 7 anos, queridos, 7 anos de fundação. No dia 17 de agosto de 2014, a Igreja Presbiteriana Nova Vida fazia seu primeiro culto no salão de festa do Brisa Tower Hotel, em Ceilândia, e desde lá até aqui o Senhor tem nos ajudado, e certamente o Senhor continuará nos ajudando, e certamente o Senhor fará ainda grandes coisas em nós e através de nós. Fará, com certeza fará. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. O Deus que fez os céus e a terra é o legítimo proprietário da igreja, e é o legítimo edificador da igreja, e Ele mesmo que vai nos conduzir num caminho de vitória, um caminho de edificação, um caminho de abundante frutificação para a glória dEle. Nós temos aqui pessoas ilustres, né, que nos visitam nessa noite. É a primeira ou segunda vez que o casal está aqui conosco? Primeira ou segunda vez? Primeira vez que nos visitam. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou pedir para vocês se colocarem de pé. Por favor, pode se colocar em pé. E eu vou pedir para os irmãos se levantarem. Não abraça, dá um murrinho na mão assim, ó, igual Super Gêmeos. Dá um murrinho na mão assim, ó, só para os irmãos se sentirem acolhidos, se sentirem bem-vindos. Dá um Super Gêmeos aí nos irmãos, né? Tem também ali ao lado do Gesiel, né? Para se colocar de pé aí, por favor, também. Ao lado do Gesiel, cumprimentar aí a querida, seja também bem-vinda ao nosso meio. Muito obrigado pela presença de vocês. Também é a primeira vez, né? Que vem, seja muito bem-vinda. Sintam-se acolhidos no nosso meio. Nós estamos em festa, viu? Podem se sentar, obrigado. Nós estamos em festa, como eu disse, nossa igreja está completando 7 aninhos, e não vão embora após o culto, porque após a nossa celebração, nós vamos para a nossa área de convivência ali atrás, tem salgadinho, refrigerante, e até bolo de aniversário, gente. A Fernanda providenciou, né, com a conhecida dela. Gente, ficou um trabalho artístico, tá até dó de comer o bolo, tão bonito que ele tá. Mas ainda bem que dá para tirar a foto, né? Fica guardada a foto do bolo. Ele veio para a barriga e a lembrança fica na foto. Que bênção, estamos em festa, graças a Deus. Queridos, vamos à palavra de Deus. Eu convido você a abrir o texto bíblico no Salmo 133. Salmo 133. Depois que você abrir no Salmo 133, põe o dedinho assim na sua Bíblia, para marcar o texto, e aí você vai abrir sua Bíblia também em Efésios 4. Salmo 133 e Efésios 4. Quando você achar Efésios 4, aí você volta lá, põe o seu dedinho lá em Efésios 4 para a Bíblia ficar marcada aí nos 2 textos. Aí você mantém o dedinho lá em Efésios 4 e volta para o Salmo 133. Estou fazendo essa volta aqui com vocês só para vocês abrirem nos 2 textos e estarem com as Bíblias aí devidamente abertas em ambos os textos. Salmo 133 e Efésios 4. Vou fazer a leitura do Salmo 133, é um salmo curto, com apenas 3 versículos,
E o texto diz assim na versão NVI, e como você já sabe, você pode acompanhar na versão que tiver acesso ou até mesmo aqui no nosso slide. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmo 133. Vamos nos ater aqui no Salmo 133 por enquanto. Queridos, esse é um cântico de peregrinação ou um cântico de romagem. Eu creio que a maioria dos queridos aqui já sabem o que isso significa, mas vou rapidamente explicar. Esse é um dos hinos que eram cantados enquanto Israel ia à sua peregrinação até Jerusalém. Jerusalém, lugar onde o Senhor escolheu para fazer ali habitar o seu nome, era o centro de adoração, era o centro, digamos, o centro religioso da nação de Israel. E lá em Jerusalém, o povo ia em marcha, o povo ia em romaria, o povo ia em procissão, o povo ia em peregrinação até Jerusalém, para que lá em Jerusalém pudesse prestar culto ao Senhor, apresentar a Ele as suas ofertas, etc, etc. Por isso que os salmos apresentam esse título, cântico de peregrinação, dependendo da sua versão, cântico de romagem, ou cântico de romaria, e por aí vai. Essa é a ideia. E nós podemos também ver que se trata de um salmo cuja autoria é do rei Davi. Irmãos, nesse salmo, você percebe clara e nitidamente que o salmista está aqui valorizando, elevando a importância da unidade do povo de Deus. E o contexto do salmo é muito interessante. Davi vivia, quando escreveu o Salmo 133, talvez o melhor momento da nação. O melhor momento da nação. Por quê? Davi era rei, a nação era próspera, vivia paz, e, queridos, vivia em unidade. Quem era a base, ou quem eram a base, quem formava a base de Israel? Quem formava a base de Israel eram 12 tribos. As 12 tribos de Israel formavam a nação de Israel. Nesse momento do reinado de Davi, as 12 tribos gozavam de unidade. As 12 tribos estavam reunidas como povo de Deus. Nesse momento, Israel vivia paz e prosperidade. E aí, inspirado pelo Espírito Santo, e como um artista musical que Davi era, inspirado pelo Senhor, então vem ao coração dele a letra desse hino, porque você sabe, os salmos são hinos, são letras de músicas que eram cantadas. Salmos era o hinário do povo de Israel. Então, nesse hino, nesse belo cântico, Davi enaltece a unidade. E nós olhamos para o texto e percebemos o quão ele enaltece a unidade, a importância da unidade do povo de Deus, das 12 tribos de Israel. Porque veja, se você ler o versículo 1 e o finalzinho do versículo 3, você vai ver que a ideia já fechou, ele já deu o recado. Perceba comigo, o verso 1 e o final do verso 3, o texto diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Final do verso 3, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Se o salmo fosse só isso, o recado estava dado. Se o salmo fosse só isso, Davi já conseguiu transmitir o recado dele. O que nós encontramos então no versículo 2 e parte inicial do versículo 3? Nós encontramos duas analogias. Nós encontramos duas comparações que o salmista faz para dizer por que a unidade, Wagner, é importante. Por que a unidade, então, é tão preciosa? Por que a unidade é tão importante? Por que ela era algo tão especial?
Sabe por quê? Porque ela era especial para Deus. Vamos ver isso no texto? Olha só, a primeira comparação, a primeira analogia que Davi faz, está no versículo 2, que diz assim: é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Primeira comparação. Ele compara a unidade do povo de Deus à preciosidade do óleo que ungia o sacerdote. Uau! Vamos pensar um pouco nisso? Vocês se lembram na construção do tabernáculo? Na construção do tabernáculo houve, na verdade, a fabricação de muitas coisas, a construção de muitas coisas. Inclusive, as vestes sacerdotais, lembram-se disso? Que tipo de tecido era usado, como que era feito, como que era a costura, a veste do sacerdote. E toda vez que alguma coisa, Deus dava ordem para que fosse feito, ele dizia o quê? Isso é coisa santíssima ao Senhor. Outra coisa que Deus mandou produzir lá atrás foi o quê? O óleo que ungia o sacerdote. Lembram-se disso? O óleo que ungia o sacerdote. Deus mandava dizer, Deus dizia até quais eram os elementos que compunham o óleo que era usado para ungir o sacerdote. Quando o sacerdote era ordenado, consagrado ao ministério sacerdotal, ele era ungido. E o texto, como eu disse para vocês, já destaquei, isso é coisa santíssima ao Senhor. Isso é coisa santíssima ao Senhor. O tabernáculo, o tipo de tecido, o tipo de madeira, a altura, a largura, tal, isso é coisa santíssima ao Senhor. Na hora de fazer a arca da aliança, tábua de acácia, madeira de acácia, coberta com ouro, em cima, 2 querubins na tampa da arca. E aí o texto diz, coisa santíssima ao Senhor. Lembra disso? Coisa santíssima ao Senhor, está lá no Velho Testamento, depois você vai lá e lê. Coisa santíssima ao Senhor. Davi pega a unidade e compara com um elemento que nós estamos vendo que é coisa santíssima ao Senhor, lá na época da fabricação da tenda, né, dos utensílios, das vestes do sacerdote. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão. Você sabe quem era Arão? Arão foi irmão de Moisés. E a verdade é que Arão foi o primeiro sacerdote da nação de Israel. Na verdade, o primeiro de uma linhagem que veio depois dele, uma linhagem sacerdotal. Coisa santíssima ao Senhor. E aí Davi, queridos, eu imagino que os leitores de Davi olharam assim e pensaram, meu Deus, que sacada que Davi teve, Ari. Que sacada que Davi teve. Ele comparou a unidade e trouxe aqui como um elemento de comparação, uma analogia, a preciosidade grandiosa que tem o óleo da unção sacerdotal. Ou seja, assim como a unção sacerdotal era preciosa e santíssima aos olhos do Senhor, também é a unidade do povo de Deus. Queridos, aí trazendo uma aplicação para mim e para você. A igreja de Deus tem o dever de lutar, trabalhar pela unidade do seu corpo. A igreja tem o dever de lutar com diligência pela unidade do corpo de Cristo. Daqui a pouco vou falar mais sobre isso. O segundo elemento de analogia, de comparação, versículo 3, veja comigo. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Primeiro ele compara a unidade ao óleo da unção. Depois ele compara a unidade ao orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Quero que você faça um exercício geográfico agora na sua mente. Imagine um mapa. Um mapa como, por exemplo, do Brasil. Quando eu falo mapa do Brasil, eu acho que você consegue
mais ou menos idealizar o que é um mapa. Você consegue saber onde é o norte, não é? Você consegue saber onde é o sul. Eu tenho certeza que a maioria aqui não lembra como que é o formato do mapa da nação de Israel. Por isso que eu estou falando para você pensar no mapa do Brasil. Só para você ter uma noção do que é o norte, o que é o sul, né? O norte do Brasil está lá para cima, Maranhão, Macapá, o sul, né? Lá embaixo, Rio Grande do Sul. Quando você lembra aí do mapa do Brasil, você tem uma noção, não é? Do que é o norte, o que é o sul. Pois é. Só para você ter essa noção que eu estou falando do mapa do Brasil. Queridos, o orvalho do Hermon. Hermon fica no norte de Israel. Hermon fica lá no norte de Israel. E aí o que acontece, queridos? Lá em Hermon, no Monte Hermon, lá é uma cordilheira, na verdade, acontece o quê? Acontece derretimento de geleiras nos picos dos montes, além de chuvas sazonais. Essas águas formam a nascente do rio Jordão. E o rio Jordão tem uma extensão de 200 quilômetros que corta Israel de norte a sul. O significado do nome Jordão é o que desce. Lembra disso? O significado do nome Jordão é o que desce. Ou seja, é como se o Jordão fosse o que desce do norte até Sião, que é no sul. Olha o que diz aí o texto. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Mas como assim o orvalho sai lá do norte e desce até o sul? Porque Sião fica no sul de Israel. Mas aí é que está, querido, o orvalho de que ele está falando é o rio Jordão, que nasce no norte e deságua lá no sul da nação. Olha a importância disso, queridos. É como se o norte e o sul estivessem intimamente ligados por um rio. Rio é sinônimo de vida, porque rio é água. Por onde passa, flui vida. É como as ravinas do deserto, queridos, que em tempos de escassez é deserto mesmo. Mas quando, queridos, vem do norte as águas do derretimento das geleiras e as chuvas que passam pelas ravinas nos desertos, aí você lembra do Salmo 126? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb, né? Negueb é uma região desértica e seca, mas quando a água passa, queridos, tudo se transforma. Onde antes não tinha vida, agora tudo floresce. Onde a água passa, brota flores, brota fruto, animais aparecem. Então, queridos, o país está ligado por algo que traz vida, que são as águas do Jordão, que cortam a nação de norte a sul, que leva do norte até o sul água. Olha o elemento de comparação tão importante que Davi está trazendo para a unidade. Ele diz que primeiro a unidade é como o precioso óleo derramado sobre a cabeça do primeiro sacerdote Arão, que era coisa santíssima ao Senhor. E agora ele está dizendo, queridos, ele está dizendo que a unidade é como o rio que une o norte e o sul, suprindo as necessidades de ambos, dando vida para ambos e unindo a nação. Tá, mas o que isso traz de lição prática para mim e para você? Eu já comecei a falar. Perceba, verso 2 ele diz: o óleo é derramado na cabeça de Arão e desce para a gola de suas vestes. O orvalho do Hermon desce sobre os montes de Sião, que estão lá no sul, do norte ao sul, desce. Aí eu quero fazer aqui uma ligação com Jesus. Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desce do céu. Jordão é o que desce. O óleo desce, o orvalho desce. Jesus foi o que desceu do céu para a terra para alcançar a mim e a você. E Jesus desceu para nos transformar e nos tornar seu povo, igreja. Para quê, queridos? Para que nós vivamos em unidade, para que a igreja experimente unidade. E aí eu quero que você vá lá em Efésios 4, o texto no qual já abrimos.
Efésios 4, não vou esperar você abrir porque já está marcado. Efésios 4, só o versículo 3. Só o versículo 3 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vou ler de novo. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, queridos, Efésios 4 está dizendo que o Espírito Santo é o que traz a unidade da igreja. E pelo vínculo relacional de paz entre você e eu, nós nos esforçamos para preservar essa unidade. Ou seja, o Espírito Santo é o responsável para trazer a unidade da igreja. Contudo, ele não elimina a responsabilidade que recai sobre nós, igreja, de nos esforçarmos com diligência, com grande esforço, de mantermos o vínculo da paz entre nós, de nos relacionarmos, de nos esforçarmos para que a nossa relação tenha paz, para que a nossa relação tenha alegria. É por isso que na relação da igreja precisa ter o dom do Espírito, é por isso que os dons espirituais são importantes na relação da igreja, e precisa haver um esforço, querido, para manter a unidade, e a igreja caminhar em relacionamento, porque é pelo relacionamento que nós construímos, queridos, essa unidade como corpo de Cristo. E aí, irmão, vou te dar uma dica. Cada um de nós precisa assumir o papel de responsabilidade e interesse pela vida uns dos outros. Sabe o que é preocupante notar, irmãos? Nós somos uma igreja pequena. Nós somos um grupo pequeno de pessoas. E tem gente aqui que não sabe o nome uns dos outros. Não sabe o nome. Não sabe quem é quem. Uma igreja desse tamanho. Uma igreja pequena como nós somos. Um grupo reduzido de pessoas que não se conhecem. Que não conhecem o nome. Que se perguntar assim, quem é o nome desse fulano aqui? Não sabe. Uma igreja desse tamanho. O que está nos faltando? Não está nos faltando algum esforço, irmãos? Alguma diligência na direção do outro? Alguma diligência, algum esforço para ir em direção ao outro, para desenvolver um mínimo de relacionamento como igreja, como corpo de Cristo? O texto em Efésios diz para mim e para você que a unidade vem pelo Espírito. Mas o vínculo da paz, ou seja, o vínculo que nos une, é uma dedicação nossa. O texto não diz, porque é o Espírito que traz a unidade, que eu não tenho nenhum compromisso mais com isso, mas pelo contrário, o apóstolo Paulo fala de uma luta perseverante e persistente para manter o vínculo da paz. Para manter a unidade do Espírito. O Espírito nos uniu, mas essa manutenção também depende do nosso esforço na direção uns dos outros. Sim, de fato Jesus desceu. O pão vivo que desce do céu, desceu. Assim como o óleo desceu sobre a cabeça de Arão e desce até a gola de suas vestes, assim como o orvalho do Hermon desce até os montes de Sião lá no sul, também Jesus desce para nos tornar igreja. E assim, querido, você e eu precisamos nos dispor a descer na direção uns dos outros. É o esforço que Paulo está dizendo aqui. Descer na direção uns dos outros, ir até uns aos outros, buscar o relacionamento uns com os outros. E isso às vezes vai exigir de mim e de você alguma dedicação de tempo, vai exigir de mim e de você algum esforço, vai exigir de mim e de você um trabalho, por mínimo que seja ou máximo que seja, mas enfim. Você quer saber qual que é o propósito de Deus para a vida da sua igreja? Certamente é um desses. É o investimento na vida do outro. É o investimento no relacionamento uns com os outros.
Porque, querido, igreja é relacionamento. Não é relacionamento com cadeira, não é relacionamento com um lugar, é relacionamento com pessoas. Porque esse lugar não é igreja. Igreja sou eu e você. E detalhe, sou eu e você juntos. Porque nem sozinho eu sou igreja. Eu não sou igreja sozinho, eu sou igreja com os meus irmãos. Eu não sou casa de Deus sozinho. Lógico, a palavra de Deus ensina para mim e para você que nós temos o nosso momento a sós com Deus, sim. Entra dentro do quarto, fecha a porta do teu quarto e em secreto busca teu Pai, sim. O Espírito Santo habita em cada um de nós, sim. Mas igreja, nós só somos igreja quando nós estamos juntos. É a comunhão do corpo, nós só somos corpo quando nós estamos juntos. Os dons não estão todos em um só, nunca, graças a Deus por isso. Onde estão todos os dons? Na igreja. Na relação de amor do povo de Deus. Na unidade do povo de Deus. Está percebendo a importância da unidade? Então, queridos, para terminar nessa noite, Salmo 133. Davi disse que era bom e agradável os irmãos em união. E ele diz, no final do verso 3, que ali aonde, irmãos? Na unidade. Porque lembra do que eu disse? Se o Salmo fosse apenas o verso 1 e o final do verso 3, o recado estava dado. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor ordena ou concede a bênção para sempre. Ali aonde? Na unidade do povo. Ali, na unidade do povo, o Senhor concede a sua bênção. Quando o povo de Deus anda em unidade, quando o povo de Deus tem unidade, quando o povo de Deus não tem divisão, não tem partidarismo, quando o povo de Deus entende que precisa andar em unidade como família de Deus, ali nessa unidade, ordena o Senhor sua vida para sempre. Há bênçãos de Deus na unidade do povo de Deus. E aí, queridos, nós precisamos trabalhar na direção dessa unidade. Nós precisamos trabalhar na direção desse relacionamento, como povo de Deus, como igreja de Deus. E eu convido você a abaixar a sua cabeça. Convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos. Faz a sua oração agora, meu querido, minha querida. Pode orar. Agradeça a Deus por você fazer parte da igreja de Deus, o corpo espiritual de Jesus. Só que esse corpo só é corpo de verdade, sem distorções, quando ele anda em unidade. O apóstolo Paulo já disse o seguinte: o pé não pode dizer para o olho, eu não preciso de você. A mão não pode dizer para os ouvidos, eu não preciso de ti. O corpo só é corpo quando ele está em harmonia de unidade. O corpo não é só olho, como não é só pé. O corpo não é só ouvido, como não é só cabelo. O corpo não é só mão. O corpo só é corpo quando todas as partes estão juntas, conectadas, vivendo em unidade. Então, ore agradecendo a Deus por fazer parte do corpo, independente de que parte você é. Agradeça por ser parte do corpo. Sabe, e na sua oração diga a Deus, tenha a coragem de se comprometer diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero, Senhor, eu me disponho aqui diante do Senhor, a lutar pela unidade desse corpo. E a unidade desse corpo vai exigir de mim alguma dedicação, algum trabalho, algum esforço. Trabalho na direção disso. Trabalho diligente na direção disso. Pai Celestial, Pai Celestial, no nome de Jesus, nós estamos entendendo nessa noite que a unidade ela é preciosa aos Teus olhos.
como coisa santa ao Senhor era a unção sobre o sacerdote, o óleo que desce sobre o sacerdote. Precioso, coisa santíssima ao Senhor, também assim o é a unidade do teu povo. O Monte Hermon no norte e o Monte Sião no sul, uma nação interligada, unida, conectada, por um rio que é o que desce do norte ao sul, ligando a nação. O Senhor Jesus desceu como o pão vivo que veio do céu. O Espírito desceu no dia de Pentecostes para nos fazer um povo em unidade. Jesus disse que se Beelzebu expulsa Beelzebu, então o reino do diabo já está destruído, não subsiste, porque está contra si mesmo. Meu Deus, nós rogamos pela unidade desse corpo, que completa 7 anos, meu Deus. 7 anos de organização eclesiástica, 7 anos de organização como igreja local. E sobre esse corpo, igreja local, chamado Igreja Presbiteriana Nova Vida, meu Deus, nessa noite nós te pedimos a unidade desse corpo. Pedimos, meu Deus, a unidade desse corpo. Meu Deus, e que essa unidade seja construída por relacionamentos saudáveis, relacionamentos curados. Meu Deus, por relacionamentos entre irmãos que se edificam mutuamente pelo exercício de dons espirituais. Unidade de um corpo, meu Deus, que caminha saudável, que caminha em unidade, que caminha em concordância, tendo a visão do reino do Senhor como prioridade na vida. Que caminhe, meu Deus, em unidade, tendo uma só missão, tendo uma só visão, porque nós temos um só Espírito, e um só Deus e Pai de todos, que está em todos e age por intermédio de todos. É por isso, meu Deus, que nós temos que andar em unidade. A unidade precisa ser algo precioso aos nossos olhos, assim como é para o Senhor. Então, por favor, nessa noite, em que comemoramos 7 anos de nova vida, meu Deus, que os anos vindouros sejam anos de mais unidade. Meu Deus, a Tua palavra nos ensina que o mundo vai reconhecer que somos Teus discípulos, se andamos em unidade, porque a unidade revela ao mundo o nosso amor uns pelos outros. A unidade revela o nosso amor ao mundo. Ah, Senhor, nos ajude a entender isso. E mais do que entender isso, nos ajude a viver isso, meu Deus. Nos ajude a viver isso como igreja, para a glória do Teu nome. Nós Te adoramos, Deus bendito. Louvamos ao Senhor por Tua palavra, e que Teu Espírito, Senhor, aplique esta palavra em cada coração, para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe nossas vidas. Que Deus abençoe a nova vida. Nova vida que somos nós. A Igreja Presbiteriana Nova Vida é você. A Igreja Presbiteriana Nova Vida sou eu. A Igreja Presbiteriana Nova Vida é a unidade de todos nós. Todos nós, juntos, somos a Igreja Presbiteriana Nova Vida. Essa pequena parte do corpo de Cristo, que precisa ter o desejo ardente no coração de viver os propósitos de Deus. E certamente parte dos propósitos de Deus é que vivamos em unidade e perseveremos nessa unidade e lutemos em prol dessa unidade e dediquemo-nos a essa unidade. Nos esforcemos para essa unidade. Vamos ficar em pé, o culto dessa noite já está terminando, já estamos encerrando a celebração Nova Vida dessa noite, agradecendo a presença dos nossos queridos visitantes, que são nossos convidados especiais. Nós vamos ter um momento ali que nós vamos cantar parabéns para a igreja, nós vamos cantar parabéns e vamos degustar um salgado, vai ter um bolinho também, e a gente vai celebrar para a glória do Senhor Jesus. Baixe sua cabeça, vamos encerrar a celebração dessa noite. Pai Santo, nós te agradecemos
Te agradecemos por esses 7 anos de nova vida. E pedimos, ó Deus, nos leve pelos próximos 7 anos. Nos leve, meu Deus, pelos próximos 10 anos, pelos próximos 13 anos, pelos próximos 20 anos, pelos próximos 30 anos, pelos próximos 50 anos. Ó Pai Santo, um dia todos nós vamos passar, mas enquanto Jesus não voltar, que esta igreja continue, permaneça, persevere. Porque, meu Deus, nós estamos aqui hoje por causa de irmãos lá do passado, que dedicaram suas vidas, não mediram esforços para que o Evangelho continuasse sendo transmitido. E um dia, exatamente porque essas pessoas lá atrás deram o melhor de suas vidas, e hoje nós estamos aqui com um bastão na mão, sendo essa igreja que nasceu há 7 anos. Mas, Pai, ela não nasce para morrer. E as gerações futuras serão Igreja Presbiteriana Nova Vida. Porque um dia nós vamos ficar velhinhos e vamos passar o bastão para as próximas gerações. E as gerações futuras serão Igreja Presbiteriana Nova Vida. Ah, meu Deus, e que o Senhor continue com essa igreja. Desde agora e até o dia que o Senhor Jesus voltar. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito repousem sobre a Igreja Presbiteriana Nova Vida, mas também sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e por todo sempre, e que a Nova Vida diga amém. Que Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.